Fala galera, dando continuidade aqui ao nosso módulo aí a respeito da Lei 7853 de 89. Vamos agora para a nossa aula 2. Paramos no artigo 4º na aula passada, perfeito? Vamos lá, olha só. Artigo 4º, a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível, erga omnes, ou seja, para todos, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Perfeito? Aqui nós estamos versando da ação, a respeito da ação civil, que a gente aprendeu na aula passada, e que os legitimados seriam quem? União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações que tenham como finalidade institucional tal matéria, as associações constituídas há mais de um ano, Ministério Público e Defensoria Pública, ok? A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmado pelo tribunal. É óbvio, né, gente? Perfeito? Uma vez confirmado pelo tribunal, ou seja, duplo grau de jurisdição, obrigatoriamente eu remeto para o grau superior. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público. Qualquer legitimado ativo pode recorrer. Artigo 5º. O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas coletivas ou individuais em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas. Então, olha só, a gente sabe que tem nós temos os legitimados lá quando se trata de uma ação civil, mas quando estiver tratando de interesses relacionados à deficiência da pessoa, o Ministério Público obrigatoriamente ele tem que intervir, tá bom? O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência o inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar não inferior a 10 dias. Vamos lá. Tenho que gravar o quê, Geraldo? Lá na aula passada você viu que quando ele precisar, numa ação civil, qualquer um dos legitimados precisar de uma informação, de uma certidão, o prazo é de 15 dias a contar do recibo lá pela administração a qual ele solicitou. Aqui ele está falando o seguinte, ele está falando de um inquérito civil, que é de competência do Ministério Público. E aí ele fala que ele pode o quê? Ele pode requisitar aqui, ó, ele fala aqui, ó, inquérito civil, requisitar de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, ou seja, a partir do momento que o Ministério Público requisitou para aquele inquérito, e não é a ação civil, ele vai assinalar prazo não inferior a 10 dias. Então, vamos lá. Lembrando a vocês aqui, o que eu fiz aqui? É aqui? Não, aqui, tá. Lembrando a vocês aqui, vamos lá. Ó, ação civil, beleza? Os legitimados, eles podem requerer lá as certidões, enfim. Certidões, informações, qual o prazo? 15 dias. No inquérito civil, que é do Ministério Público, de competência dele, ele pode requisitar no prazo não inferior a 10 dias. São coisas totalmente diferentes, mas ele pode trabalhar em dois casos aqui. Ele pode, na verdade, em 3 tópicos. Ou ele vai alterar isso aqui, bota o inquérito civil aqui, a ação civil aqui. Ou ele pode trocar também aqui, ó, o Ministério Público, que aqui é o Ministério Público sozinho, e aqui são os legitimados, que você já sabe que é a administração direta, a administração indireta, Defensoria Pública, Ministério Público e as associações
com mais de 1 ano. Perfeito? Aqui eu só tenho o Ministério Público. Aqui ele diz que é 15 dias. E aqui ele fala que é não inferior a 10. Tem que tomar um cuidado com isso. Gente, concurso público, principalmente quando a gente fala da banca FCC e CESP, eles não gostam de inventar valores. Eles trabalham com valores constantes da mesma legislação, mas que foram atribuídos para outro caso totalmente diferente. Entendeu? FCC adora fazer isso. Tira daqui, bota aqui. CESP, Sesgran Rio, enfim. Tá bom? As bancas em si gostam de fazer isso. Então fiquem atentos daqui para você não confundir, tá? Copia aí rapidinho que eu vou tomar um golinho d'água e a gente dá prosseguimento. Deixa eu apagar. Aqui, meu apagador está aqui. Esse nosso estudo de legislação, né, além da gente explicar e você acabar entendendo alguns tópicos, é para a gente evitar cair em certas pegadinhas, entendeu? Vamos lá. Parágrafo 1º. Esgotadas diligências e caso se convençam que o órgão do Ministério Público da inexistência de elementos para a propositura da ação civil, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil ou das peças informativas. Nesse caso, deverá remeter a reexame os autos ou as respectivas peças em 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, deliberando a respeito conforme dispuser o seu regimento. Tá bom? Então, temos que saber disso? Não, porque é o regimento do Ministério Público que vai tratar isso daqui. Entendeu? A única coisa que você tem que saber é o seguinte: se ele entendeu que ele vai promover o arquivamento de forma fundamentada, ele vai fazer o quê? Ele remete a reexame os autos, aqui as peças, né, referentes àquele inquérito civil, para o CNMP, que é o Conselho Superior do Ministério Público, CSMP, né, CMNP, Conselho Superior do Ministério Público, e aí, lógico, ele vai reexaminar e de acordo com o regimento interno, aí já não nos cabe saber isso daí, tá? Parágrafo 2º. Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Público designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Se você está estudando isso daqui, você não é advindo do ramo do direito, nunca estudou, entenda, cada promotor é considerado um órgão, tá? Cada juiz é considerado um órgão. O que acontece? Uma vez que um promotor, ou seja, um órgão do Ministério Público, determinou, entendeu que aquilo ali era passível de arquivamento, e subiu para reexame, e o Conselho Superior do Ministério Público, ele entendeu que não era para ser arquivado, ele não pode obrigar, tá? Ele não vai obrigar aquele promotor, aquele órgão do MP, que determinou o arquivamento, ele vai determinar um outro órgão, é o que ele está dizendo aqui. 7. Aplicam-se à ação civil pública prevista nessa lei, no que couber os dispositivos da 7347 de 85. 8º, constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa, 2 pontos. Então vamos lá. Você já está vendo agora que a gente saiu lá da parte civil e estamos entrando na esfera penal com o artigo 8º, tá? Eu vou orientar que você preste bastante atenção, porque se você for analisar a disposição, né, as disposições penais, eu tenho lá na 13.146 e eu tenho aqui também nessa nossa legislação. O que eu quero que você tente você tem que utilizar na sua prova, tem que tomar cuidado, porque ele pode perguntar o que está na 13.000 ou ele pode perguntar o que está aqui dentro dessa legislação, tá? Então vamos lá. Constitui crime punível com reclusão de 2 anos, com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vamos lá. 1. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar é enrolar, tá, gente? Cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. O que você tem que saber? Primeira coisa, de qualquer curso ou grau. Outra, seja estabelecimento público ou privado. Outra, cobrei valor adicional, suspendi matrícula, não deixei matricular, enrolei a matrícula, cancelei a matrícula. Fiquem atentos. Isso daqui é crime? É crime sim. Punível de 2 a 5 anos e multa. Obstar inscrição em concurso público ou acesso
de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência. Ou seja, a partir do momento, eu não posso impedir que uma pessoa, ela com deficiência, ela se inscreva para fazer aquele concurso público. Eu tenho vagas destinadas à pessoa com deficiência? Tenho. Quando a pessoa com deficiência se inscreve para concorrer àquelas vagas, a deficiência dela não pode ser um óbice para o exercício daquelas funções. Show de bola. Agora, o que você tem que ter atenção é o seguinte: quando a pessoa faz o concurso público, eu tenho um amigo meu, que eu não vou mencionar o nome, que ele tem uma determinada deficiência, ele faz concurso público sem fazer a menção da deficiência dele, que ele fala: Geraldo, eu não vou fazer menção, eu vou fazer o concurso público normal. Aí já pensou, lá na frente, fica constatado que ele tem uma determinada deficiência, aí o poder público vai lá e obsta: não, eu não vou deixar você ter acesso a esse cargo público, a esse emprego público, porque você é uma pessoa deficiente. Negativo. Ele não pode fazer isso por conta da deficiência. Tá bom? É lógico que dentro daquele processo seletivo, dependendo do concurso, eu tenho várias fases, várias etapas, tá? Mas a eliminação é nunca, 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 nunca pautada na deficiência da pessoa. 3. Negar ou obstar emprego, trabalho, promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Mesma coisa, olha, você não vai trabalhar aqui porque você é um cadeirante. Não posso fazer isso, tá? Isso é crime. Crime. Você está percebendo que é crime isso? Foi? 4. Recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Também é crime. Você está percebendo que todos esses artigos, esses incisos, eles foram alterados pela Lei 13.146, tá? Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude essa lei, ou seja, aquela ação civil que a gente aprendeu lá atrás, qualquer, se ele retardou, se ele deixou de cumprir, se ele não executou qualquer coisa relacionada à ação civil, é crime, tá? 6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública, objeto dessa lei quando requisitados. Ou seja, não tem lá atrás que os legitimados, eles podem requisitar certidões, informações? Beleza. Pode negar? Não. Só pode negar o quê? É o que fala lá no parágrafo 3º. Só posso negar quando se tratar o quê? De segurança, de sigilo, beleza? E lógico, né? Segurança, sigilo. Aí eu alego isso daí. Agora, se não fornecer, entendeu? A título de qualquer outra alegação, é crime. Parágrafo 1º. Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Ou seja, todo o artigo versa o quê? Desses crimes praticados contra uma pessoa com deficiência. Agora, se for uma pessoa com deficiência menor de 18 anos, eu agravo em 1/3. Então, fiquem atentos, porque concurso público, ele vai contar uma historinha, ele vai dizer que alguma das hipóteses explícitas aqui no nosso artigo 8º aconteceu, e lá ele deixa solto a idade da pessoa que tem deficiência. Joãozinho da Silva, de 17 anos de idade, deficiente físico, e aí conta a história linda e maravilhosa e fala que foi obstado determinada, enfim, documentação para fundamentar uma ação civil, ou retardou alguma decisão judicial. É crime? É, e aumenta de 1/3. Entendeu? Entendeu? Então eu só aumento de 1/3 aqui, nessa observação que nós estamos falando no parágrafo 1º, se for menor de 18 anos. Parágrafo 2º. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concurso público não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados, tá? Então, ele não pode fazer de forma subjetiva e não vai excluir, tá, essa responsabilidade patrimonial. Beleza? Porque ele negou, ele praticou os atos aqui, negou aquele cargo público, ou a autoridade responsável, beleza, show de bola, cometeu crime, sim, mas ele vai responder com o seu patrimônio por aquilo ali, tá? Responsabilidade pessoal. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso da pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Galera, isso aqui foi questão de prova, tá? Ó, questão de prova. Questão de
prova. Tá bom? Porque a gente, cara, a gente está tão acostumado a tomar porrada, que a gente se acostuma com isso, né? A gente não presta atenção em alguns detalhes. Cara, a gente vê direto isso. O cara cobrar um valor diferenciado por conta de uma condição especial de uma pessoa X ou Y. Isso daqui foi justamente para vedar que, por exemplo, o meu plano de saúde. Geraldo, quantos anos você tem? 30? Tá. Então o plano de saúde é baseado na minha idade, ponto. Agora, poxa, eu sou deficiente. Peraí. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Geraldo Neto? Professor top de linha aqui do Lá Concursos. Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o nosso site laconcurso.com.br, porque nós temos o restante dessa aula e muito mais. Nós temos um curso completaço, super atualizado, detalhado, de direito das pessoas portadoras de deficiência, com o professor Geraldo Neto. Este nosso curso, nós temos a carga horária de 22 horas, custa apenas o investimento de R$ 40, 80 dias de acesso, que você pode acessar quantas vezes quiser, na hora que desejar. E nós temos aqui essas leis aqui que compõem, olha aí, professor Geraldo Neto na parada, né? Ó, a Lei 13.146, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 8.889, que trata aí da locomoção passe livre do transporte coletivo interestadual, o decreto que regulamenta, o símbolo das pessoas com símbolo da deficiência auditiva. Nós temos aí a Lei 10.098, que trata da acessibilidade, a 10.048, que trata da prioridade de atendimento, o Decreto 5.296, que vem regulamentar tanto a Lei 10.098 como a 10.048, e, para finalizar, a Lei 11.126, que trata do cão-guia, a 7.853, que trata da Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e, finalmente, a Convenção de Direitos Humanos de Nova York, o decreto legislativo 186, que trata das pessoas deficientes, portadores de deficiência. Ou seja, um curso completo, atualizado do Lá Concurso, com o professor Geraldo Neto, por apenas R$ 40. Tudo bem, galera? Espero vocês. Detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Que, na verdade, a videoaula aí é uma pequena parte, uma demonstração para vocês conhecerem o professor e a qualidade dos nossos vídeos, né? Então, clique aqui embaixo, aqui no Lá Concurso, aqui no link aqui, que você pode fazer o download gratuitamente desta videoaula. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Fui. Tchau. Clique lá.